Shalom, Hamalek, Yahoo, Adonai, Gaborra, Adi, Laila Tov para vocês, uma boa noite, não é? Nós estamos aqui mais uma vez, não é? A oportunidade que é nos concedido, não é? De estarmos aqui para relatar de mais um grande assunto, não é? Importante em nossas vidas, né? Para poder descontaminar, desintoxicar das mentiras inseridas pelo cristianismo, não é? Pelas religiões. Um abraço para Mara Nascimento, Gilda, Bia Nascimento, Tim Fernandes, Fabiano Ferreira também está nos assistindo, não é? Shalom para vocês, um abraço. Rosângela, Laila Tove, um abraço para vocês, né? A todos que Jorge Guimarães, direto da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, Shalom. Fabrício Ferreira, Shalom também para você. A nossa amada Gilda também, Josias Pires Duarte, Shalom para vocês também, um abraço, né? Para todos que estão nos acompanhando, né? Irão nos acompanhar, né? Meu amigo José Fortunato, um abraço para ti, meu querido. Aí de Minas Gerais, um abração. Dindo Vieri, meu amigão, Shalom para você, uma boa noite para todos vocês, tá? É uma satisfação aqui estar com a presença de vocês aqui, não é? Interagindo conosco. Marluce Muniz, não é? Um abraço também, Marluce, não é? Para você e a todos aqueles que estarão conosco, né? Estão chegando e entrando, né? Um abraço também para Harold. Haroldo, nosso amigo Haroldo, né? De Fortaleza. Haroldo de Fortaleza. Shalom para você, meu amado. A todos, né, que estão começando a chegar conosco. Selma Mendes, Natura, Shalom para você também. Marluce, mais uma vez, Shalom. Né? Você pode compartilhar esse ao vivo, né, para a sua página, para muitas pessoas, né? Amigos, familiares, né? Se não ocorrer nada na internet, não tem problema, né? Aí pega o gravado, mas se puder, já compartilha para a sua página, ok? Nosso amado irmão Dindo, bênção, né, Dindo? Uma boa noite para vocês. Eliane Plaza e nosso amado Caboré, o esposo dela, nosso amado irmão, um abraço para vocês aí, tá certo? De Campo Grande. Haroldo também aí conosco. Neilton Gonçalves está assistindo também. Betânia Cavalcante também, a Shalom para você, a boa noite. Edilson Costa dos Reis, Paulo Ribeiro, Neilton Gonçalves, Shalom também, boa noite, né, para todos vocês, né, que estão ao vivo conosco, né, nessa noite de mais um grandioso estudo, que a gente possa aprender, né, e se regozijar. Maria Oleano, essa daí é justa, né? Eu não vou chamar que é fiel, porque fiel é uma palavra não muito boa, né? Então ela é justa, ela é direto, né, conosco, compartilhando, curtindo, não é, os nossos vídeos. Um abraço para vocês, né? Rony Aguiar também conosco, de Araguaiana, Tocantins, um abração para o povo de Araguaiana. Kátia Pedro também, Shalom. Já estão falando dos mascotes, aí os mascotes estão caladinhos ali, daqui a pouco a gente fala dele, né? Com certeza. Então, amados, um abraço para todos vocês. Para mim é uma alegria muito grande, tá? E hoje o assunto é de suma importância. Quem não já ouviu falar do apóstolo Paulo? Não é verdade? Será que ele é o grande apóstolo Paulo que é falado, né? Lá, o grande apóstolo do Novo Testamento? Será que ele realmente exerceu a vontade do Eterno? Ou até cumpriu a vontade do tal Jesus do Novo Testamento, do tal Messias? Joelson Miranda, um abraço para você também. Juscelino Paulo também está aí, Shalom para você, meu amado, um abraço para todos vocês que estão aí ao vivo. Então, será que esse grande apóstolo Paulo, né, que é pregado nas igrejas, que é falado, não é, pelos líderes, a liderança, né, ele foi um grande apóstolo, né, um grande servo? Será? Será que ele foi verdadeiro em suas explanações, né, em seus textos, né, em sua obediência ao Eterno?
não é? Ou será que ele foi um salafrário? Nós vamos ver hoje aqui, né? Se realmente ele foi um servo, ele foi uma pessoa que falou a verdade, que não se contradizeu, não se contradizeu com nada, não é? E realmente foi justo, então nós vamos bater palma para ele. Mas também, se ele pisar na bola e a gente falar aqui, os mascotes hoje vai trabalhar e muito, viu? Vai ser lapada aqui, viu? Ou ele é verdadeiro, justo, ou ele é um salafrário. Vamos ver o que é que temos hoje aqui para alimentarmos, né, nesta noite, sobre este assunto, né? Tatiana Rios também, boa noite, Xalã. Luciano também de Minas, Xalã, boa noite para vocês. Se o apóstolo Paulo não é aquele apóstolo que é falado nas igrejas, não é? Como o maior apóstolo, não é? Considerado, hoje em dia se fala mais em Paulo do que do próprio Jesus lá dentro nos ensinos teológicos. Ainda a gente sabe que o Jesus é uma farsa, é uma mentira, né? Se fala mais de Paulo do que Jesus. E ele é considerado o grande apóstolo, né? Mas vamos ver se ele é verdadeiro ou se ele é um salafrário, porque se ele for um salafrário, os mascotes vai trabalhar hoje, viu? Tá ok? Então vamos lá. Vamos começar o nosso estudo, né? Edilson Costa dos Reis, Xalã para você, vai trabalhar os mascotes sim. Valdeci, é o cônjuge tô esquecido o nome dela agora, de Silca, né? É o cônjuge de Silca. Adriane Souza também conosco. Xalã, boa noite, né? Então vamos lá. O grande apóstolo Paulo no Novo Testamento falou a verdade, será? É verdadeiro em seus ditos, as suas explanações, ou é um salafrário? É isso que nós vamos falar aqui, né? Nesta noite, para todos aqui que estão conosco ao vivo, né? Verdadeiro ou salafrário? Não tem outra história. Existe aquele ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então não vai ter hoje alisamento não. Se a história nos mostrar que este Paulo aí, este Saulo, pisou na bola, a gente vai meter os mascotes nele, ok? Junto com vocês. Tá ok? Não é isso, Jorge? Xalã para vocês. Não é isso? Então vamos lá. Primeiramente, é de suma importância a gente saber, né, dar um básico, quem foi esse apóstolo Paulo? Saulo. Vamos pegar a etimologia de onde veio este nome, né, que é originalizado do grego, né, vem de Saul, tá certo? Ou Saulus, não é? Muitos professores, e um deles a gente vai citar aqui, o Robert Eastman, da Universidade da Califórnia em Long Beach, né, argumenta que Paulo era membro da família de Herodes o Grande. Eastman faz uma conexão entre Paulo e o indivíduo identificado por Flávio Joséfos como Saulus, um parente de Agripa. Outro elemento bastante citado como suporte a esta tese está em Saudai a Herodian, meu compatriota. Está lá em Romanos 16:11. Em latim, salutare Herodione cognatio menium. É o que está lá escrito, né? Vamos lá. Paulus, do grego em latim, Paulus, baixo, curto, é o que significa no latim. Se a gente for usar a palavra em hebraico e procurar a palavra hebraico para esta palavra, a palavra identificada seria Shaul, e é Shaul. Mas nós vamos saber hoje aqui à noite se este Shaul original é este Paulo, este Saulo que está lá no Novo Testamento. Não é verdade? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que o verdadeiro Shaul, ele era um homem temente ao Eterno, a Yod He Vav He,
ele falava e pregava os mandamentos, ensinava os mandamentos, ok? Ele era um homem temente, ele era um Yahudim, tá? E isso está escrito lá no livro do Talmud, que fala, né, explicando algo muito pouco deste cidadão. Este é o verdadeiro Shaul, não é verdade? Então vamos ver quem é esse que muitos até dos segmentos messiânicos, não é, querem usar como Shaul no Novo Testamento, não é? Este Paulo, este Saulo como Shaul. Então vamos lá, vamos procurar saber quem é Paulo de Tarso, também chamado como Saulo de Tarsus, né, de Tarsus. Suas ruas estreitas, né, em Tarsus, viviam apinhadas de gente, e suas casas abrigavam povos de várias regiões lá: egípcios, bretões, gauleses, núbios e sírios. Foi um dos mais influentes escritores do cristianismo, cujas obras compõem parte do Novo Testamento. A influência que exerceu no pensamento cristão, chamada de paulinismo, foi fundamental por causa do seu papel como proeminente apóstolo do cristianismo durante a propagação inicial do tal evangelho pelo Império Romano. Este é Paulo que o Novo Testamento fala. Conhecido também como Saulo, se dedicava à perseguição dos primeiros discípulos de Jesus na região de Jerusalém, de Al-Shalom. De acordo com o relato da Bíblia, das Escrituras, durante uma viagem entre Jerusalém e Damasco, numa missão para que, encontrando-se fiéis por lá, os levasse presos a Jerusalém, Saulo teve uma visão de Jesus envolto numa grande luz. Ficou cego, mas teve a visão recuperada após 3 dias por Ananias, como relata lá nos Evangelhos, que também o batizou. Começou então a pregar o cristianismo. Essa é a história do tal Saulo, Paulo do Novo Testamento. Então vamos lá. O tal Paulo chegou aí ao Jerusalém, Jerusalém, em 57, com uma coleta de dinheiro que tinha feito para a comunidade local, e segundo Atos ele foi recebido calorosamente. Porém, o relato continua afirmando que ele foi interrogado por Tiago por ensinar a todos os Yahudim, os judeus, que estão entre os gentios, a apostatarem de Moisés, o Rabino Moshe, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os nossos ritos. Está lá em Atos 21, 22. Então o Paulo realizou um ritual de purificação para não dar aos judeus nenhum motivo para acusá-los por não seguir os mandamentos da lei de Moshe, ou do Eterno, porque a lei não é de Moshe, a lei é do Eterno, e não é nem lei, é vida plena, Rai Torá, vida plena. Essa questão, essa palavra de lei aí, quem jogou e formalizou ao público foi o cristianismo, porque Rai Torá, vida plena, é aquilo que está pleno, um ensinamento pleno, entendeu? Coisa maravilhosa a se aprender, é a Torá. Vamos lá, vamos mais à frente. Paulo, porém, continuava a pregar contra a circuncisão, contra as restrições alimentares e contra os requerimentos da Torá. Espera aí que eu já vou pegar aqui os mascotes aqui, que eu já estou vendo coisa aí doida. Como é que Paulo, que se dizia ser judeu, estaria contra as leis judaicas, por ele ser judeu? E a Escritura diz que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, chamam de Gamaliel, não é verdade? Então, se ele era judeu, por estar contra as leis judaicas, esse Paulo aí não é Shaul. Então vamos lá, vamos cacetear ele. Já está começando a levar lapada. Então vamos lá. Paulo causou um alvoroço ao aparecer no templo, e somente escapou da morte por ter sido preso. Ele foi então mantido prisioneiro por 2 anos em Cesareia, até que o novo governador reabrisse seu caso em 59. Quando Paulo foi acusado de traição, apelou ao César, alegando seu direito como cidadão romano, olha, de ser levado a um tribunal apropriado e de se defender das acusações. Olha, peraí, o cara é judeu, é Yahudim ou romano? Ele não pode ser judeu e romano ao mesmo tempo. Vamos lá. Atos 28:1 relata: no caminho para Roma, Paulo sofreu um naufrágio em Melite, Malta.
onde se encontrou com Públio e foi recebido pelos habitantes da ilha com muita humanidade. Ele chegou a Roma por volta dos anos 60 e passou mais 2 anos em prisão domiciliar. Olha só, Irineu de Lyon acreditava que Pedro e Paulo tinham sido os fundadores da igreja de Roma, sendo eles a nominarem São Lino como bispo e sucessor. Olha que Paulo tem a ver com Roma e muito, né, rapaz? E o povo protestante aí comendo, né? Da igreja romana dos romanos, da igreja católica. Vamos lá. E disse-lhe o Senhor, vamos ler como está na Bíblia de Jerusalém, pelo menos a Bíblia mais adequada do grego. Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Atos 9:11, é o que está lá escrito. Segura aí. Era filho de Ardim, da tribo de Benjamim, e como era o costume, foi circuncisado ao 8º dia. Também cresceu seguindo a mais perfeita tradição judaica. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu segundo a lei. Foi fariseu. Eita, Filipenses 3:5. Tinha uma irmã e um sobrinho que moravam em Arruxalã, em Jerusalém. É o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo, Atos 23:16, está lá. Sua profissão era artesão, fabricante de tendas, é o que está relatado, estou relatando o que está no Novo Testamento. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Atos 18:3. Então vamos lá. Primeiro, nós fizemos um relato aqui deste Paulo do Novo Testamento, tá certo? Lá no Novo Testamento afirma que ele foi um homem digno, que ele pregou na vontade do tal Jesus, que ele foi enviado por o tal Jesus, que ele abraçou e foi apóstolo, né, e considerado o maior apóstolo, né, dos apóstolos lá, como está relatado lá no Novo Testamento. Mas vamos começar aqui pela etimologia da palavra apóstolo, porque tem tanta gente usando, eu quero ser apóstolo agora, eu quero ser, não é mais pastor, não é apóstolo, viu? O pastor já é guardador de gado, né? Vem da palavra grega poema. Nós vamos ver aqui, ó. No grego a palavra apóstolo vem de apóstolen, significa aquele que é enviado, mensageiro ou embaixador, aquele que representa quem o enviou. Ó, ele tem que ser enviado de alguém, tá? Vamos lá. Assim como o profeta tinha autoridade do Altíssimo, do tal Deus, vamos falar como a Bíblia de Jerusalém está, para todo mundo entender bonitinho. Escrever e falar ao povo em nome do Altíssimo, o apóstolo do Novo Testamento tem esta mesma autoridade. Vê 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. O apóstolo jamais é tido como profeta. Ver Efésios 1:1 e 1 Pedro 1:1. Tá lá. No grego original, apóstolo tem um declínio a outra palavra que seria poemen, palavra pastor no português. Pastor na verdade é aquele que apacenta, mas não era para ser chamado de pastor, era apacentador. Apacentar significa conduzir, pacificar, ou a pastos, gados e ovelhas. Olha, quem muitas pessoas são chamadas aí de apóstolo, pastor, bispo, está conduzindo gado e ovelha. Veio da palavra grega. Não tem nada a ver, tá certo, com apacentadores de vidas, tá? Quem interagiu isso daí foi o grego para o latim, do latim para o português. Mas se você vai para o hebraico, a palavra é nabi, tá entendendo? Que significa profeta. O homem que fala, que prega, que explica, tá certo? Já tem uma grande diferença aí nesta palavra apóstolo. Então os mascotes está trabalhando já aqui já nesta palavra apóstolo, que é tão maldita como a palavra pastor. Vamos lá. Vamos usar textos básicos para algo de suma importância, entendeu? A respeito do assunto. Mateus capítulo 24, versículo 4, 5, 23 e 24. Vamos ler, né? Vamos ler. Respondeu-lhe o tal Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. A muitos enganarão.
Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Uma observação. Aqui, em outras palavras, disse o personagem, as canetas dos padres: eu não enviarei mais ninguém além de vós, os discípulos. Olha, quem deu ordem para Paulo ser apóstolo? Este Saulo aí nunca foi Shaul. Quem deu ordem para ele ser apóstolo? Porque quando o tal Jesus lá, tá certo, o tal Mitra falou lá, o personagem babilônico, entendeu? Falou lá, dizendo que tinha os apóstolos, os escolhidos, que enganaria até os escolhidos, eram os 12 apóstolos. E Paulo não era apóstolo aqui não. Ele se fez apóstolo. Ele tomou autoridade para ser apóstolo. Mas o próprio Jesus disse que após ele não teria mais ninguém. E até disse que acautelai-vos, para que ninguém vos engane. E este Paulo aí está se mostrando que é um enganador. Dá-lhe mascotada hoje, porque hoje o Paulo vai descer aqui. Tá certo? Então vamos lá, estamos relatando o que está no Novo Testamento, para que você entenda que este Paulo, este Saulo, não é o Shaul. Vamos lá. Texto básico, mais um texto, Atos 21, versículo 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26. Vamos lá. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia ter com Tiago, e compareceram todos os anciãos. E havendo saudado, contou-lhe uma das coisas que por seu ministério o Altíssimo fizera entre os gentios. Ouvindo eles isto, glorificaram ao Altíssimo, a Deus, e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares há entre os judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei. Vamos lá. Têm sido informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios, tá? E se apartarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. Olha, que se há de fazer, pois? Certamente saberão que é chegado. Faze, pois, o que te vamos dizer. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma este contigo, e santifica-te com eles, e faze por eles as despesas para que rapem a cabeça. E saberão todos que é falso aquilo que tem sido informados a teu respeito, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Olha, todavia, quanto os gentios que têm crido, já escrevemos, dando parecer que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, do sufocado e da prostituição. Então Paulo, no dia seguinte, tomando consigo aqueles homens, purificou-lhes com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a favor de cada um deles a respectiva oferta. Olha, se o tal Paulo era um Yahudi aqui no Novo Testamento, jamais ele iria mentir. Ele não estava falando a verdade, ele foi um salafrário, safado, entendeu? Porque ele desacatou a lei, ele estava fazendo mentiras, entendeu? Falando mentiras, entendeu? Agora, ao público, e para ele não ser preso, usando até pessoas. Lapada nesse safado, porque ele é um salafrário, ele não é apóstolo. Aliás, se for apóstolo, é salafrário, porque tanto a palavra como quem exerce é salafrário, tá certo? Porque ele é um mentiroso. Vamos lá, Atos 25, versículo 8, vou beber uma aguinha aqui. Porém respondeu em sua defesa, olha o que Paulo disse: nem contra a lei dos judeus, dos Yahudins, nem contra o templo, nem contra César tenho eu alguma coisa. Paulo usou de como uma revolta religiosa. Pecou, salafrário, mentiroso, merece lapada.
E aquele que fica lá nos púlpitos, os líderes religiosos, os pastores, né? É Paulo, porque Paulo bota Paulo pra lá, bota Paulo pra cá, Paulo, porque Paulo ensinou, olha, Paulo faz isso, Paulo faz aquilo, e é um salafrário mentiroso. Lapada nele. Paulo era um devedor, um hipócrita. Vamos lá? Gálatas 5, eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncisar, Cristo de nada vos aproveitará. Observação, amigo. E aliado, Timóteo, dele, não era circuncidado. E ele circuncisou. E aí? Salafrário mentiroso. Saulo de Tarso mentiroso. Este não é o verdadeiro Shaul. Gálatas 6,15. Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Olha que salafrário, tá? Dizendo que não era contra, fazendo, não é? Enganando, entendeu? Lapada nele hoje. Vamos lá. Uma observação. Paulo pecou, salafrário, bateu em Pedro, rejeitou Barnabé, mas foi o próprio Barnabé que o apresentou entre os discípulos. Ingrato. O próprio relato lá no Novo Testamento fala que faz as obras era o Altíssimo. Olha, era o próprio Deus lá. E nenhum homem. Paulo era o fazedor de obras. Como se diz hoje, né? Os pastores, vamos fazer a obra, irmão. Vamos evangelizar. Vamos pregar lá no monte. Né, irmãos? Vamos lá para a esquina, botar um caixa lá e ficar falando, gritando lá. Vamos fazer a obra. Toda esse ensinamento que está aí na religião cristã, tá certo? Tanto católica como protestante, e etc, veio do apóstolo Paulo, daquele que se fez apóstolo, de um salafrário, de um sem vergonha, de um mentiroso, tá certo? Porque esse nunca foi maior pregador de todos os tempos. Então, mascotada nele. Vamos lá. Paulo era o fazedor de obras, como se diz hoje dos pastores dos tempos religiosos. Vamos fazer a obra. Risos. Olha, amado, quem convence o próprio Eterno e o de Rei vai vir. A gente é uma ponte, quem convence é ele. Paulo era o autoritário, era o coronel da época. Se você analisar aí, a gente vai fazer outro estudo, mas se você analisar aí, tem dois evangelhos. O do tal Jesus, do Messias mentiroso, falsificado por Roma, e o evangelho de Paulo. E as igrejas e as religiões estão comendo o evangelho de Paulo, do salafrário, do mentiroso. Pense, tome mascotada hoje. É lapada hoje, é lapada nesse Paulo sem vergonha. Vamos lá. Este Paulo aqui, até agora, não foi o Shaul, não é o Shaul que aprendeu aos pés verdadeiramente de Gamaliel, que era Yahudim, judeu. Tá? Vamos lá. Eita, que o negócio hoje está queimando. Tá certo? Vamos mais aqui. Vamos começar a trabalhar e mostrar quem é este Paulo, né? Jesus nunca mandou, ele disse, olha, o tal do Jesus do Messias lá, Yeshua, Yahshua, Yeroshua, quantos nomes queiram botar lá, disse que ninguém viria após ele, e Paulo se autotitularizou. Eu vou, é os pastores hoje em dia, olha, é assim, viu, tem que ser assim, se não for assim já sabe, carteira, se não for assim já sabe, né, tá em pecado, não toque no ungido. É o que? Referência de Paulo, o evangelho de Paulo e o evangelho do tal Messias. Você está me entendendo aí? Será que eu estou falando mentira? Eu estou mostrando lá e falando dentro do Novo Testamento. Do Novo Testamento, que muitos estão comendo aí. Brite radachá de aramaico, né? Esta porcaria que não vale um picolé de R$1. Não é isso? Incrimina e está contra a Rai Torá e o Tanakh dos profetas. Vamos lá. Vamos falar algo importante aqui
né, se existe alguma contradição de Paulo. Este Saulo de Tarso, anunciador, grande anunciador do evangelho, mentiroso, salafrário, né? É tanta coisa aqui que tem na apostila que a gente fica só saboreando aqui, sabe? É muita coisa boa aqui. Vamos lá. Vamos falar aqui da importância dos significados, das contradições que esse salafrário mentiroso. Veja lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, está lá escrito, ó, toda a escritura é inspirada por Deus. No entanto, o apóstolo Paulo, o Saulo salafrário, escreveu essas palavras e disse que também escreveu ideias pessoais, sem inspiração divina. Está lá em 1 Coríntios 7, 6, 12, 25, 42, 2 Coríntios 8, 10, 11, 17. Olha aqui, ó, lapada nesse salafrário. Ninguém é justificado pela lei, afirma o tal do Paulo. Está lá em Gálatas 2,16, 3,11. Mas vendo seu ponto de vista, ele afirma, pelo contrário, que as pessoas são justificadas pela obediência da lei. Romanos 2,13, como consta na Torá em Devarim 6,25. Salafrário mentiroso, pregador de mentira. Olha, Paulo sempre se postava contrário à salvação e justificação pelas obras. Está lá Efésios capítulo 2, versículo 9, Romanos 3,20 e Gálatas 3,11. Mas deixou escapar essa declaração. Escuta só, Deus recompensa a cada um segundo as suas obras, Romanos 2,6. Não explicou, porém, como as obras não servem para a salvação, mas servem para o recebimento da recompensa. Eita, esse salafrário mentiroso. Vamos lá. Quem fala pelo Espírito Santo não amaldiçoa a Jesus, escreveu Paulo, 1 Coríntios 12, 3. Mas o mesmo Paulo, dizendo que estava falando pelo Espírito, disse que Jesus é maldito, Gálatas 3, 13. Olha aí, é uma maldição por cima da outra, é lapada hoje, viu? Hoje você vai conhecer quem é o apóstolo Paulo, viu? Segundo Paulo, a circuncisão é proveitosa para todas as coisas, Romanos 3, 1, 2. E pregava Gálatas 5, 11. Mas ainda, segundo Paulo, a circuncisão não serve para nada, 1 Coríntios 7, 19 e Gálatas 6, 15. E mesmo assim circuncisou a Timóteo, como nós falamos, por causa dos Yahudins, Atos 16, 3. Mascotada nele, posso dar-lhe? Vamos lá, vamos mais à frente. Paulo diz que todas as coisas são puras para os puros, está lá em Tito 1,15. Mas Paulo esqueceu-se de dizer que há coisas impuras, que os puros não devem tocar, e corrigiu isso, 2 Coríntios 6,17. Posso dar-lhe devagar ou com força? É só lapada hoje. Vamos lá. Paulo disse que Deus não rejeitou seu povo, os judeus, os Yahudins, Romanos 11, 1, 2. Mas aborrecido com os Yahudins, porque não aceitaram sua apostasia, para crer em outro Altíssimo, Torá, Devarim 13, de 6 a 11, escreveu que sobre os judeus veio a ira definitiva, olha, ou seja, foram rejeitados. 1 Tessalonicenses 3,16. Salafrário mentiroso. Só lapada, viu? Só lapada nesse salafrário. Vamos lá. Paulo escreveu que a fé não acaba com a obrigação de obedecer os preceitos da lei divina. Está lá em Romanos 3,31. E que ele mesmo tinha prazer na lei de Deus, Romanos 7,22. Mas assegura que a lei induz a pessoa a pecar, Romanos 7, de 5 a 10. Olha. É um salafrário mesmo, este Paulo, este Saulo adorado pelo cristianismo, né, amados? Paulo foi portador de uma carta dos apóstolos, da qual constava que era proibido os gentios comerem comida sacrificada a ídolos, Atos 15, de 22 a 29. Depois, desobedecendo a essa decisão, o tal do Paulo, salafrário, disse que os gentios poderiam comer coisas sacrificadas aos ídolos, pois os ídolos não valem nada. Nesse caso, apenas os gentios não deveriam indagar se a comida tinha sido sacrificada a ídolo, embora toda a carne em Corinto fosse sacrificada aos deuses. 1 Coríntios 8, 4, 7, 10 e 10, de 25 a 30. Eita, bichinho salafrário. Olha, presta bem atenção. Quando a gente vai falar deste Paulo,
O povo diz, eu quero ser igual a ele, eu quero ser um pregador igual a ele, um salafrário igual a ele, um mentiroso igual a ele, um desobedecedor da lei de Moshe por ser um Yahudim das suas leis. É a mesma coisa, rapaz, se você, tá certo? A mesma coisa é se você, tá certo? Desobedecer a lei do Brasil. Quem desobedece a lei vai para onde? Hein? Vai para onde? Preso. Vai lá. Mascotada. E é mais pesado, viu? Porque o dos policiais é mais pesado do que esse. Esse bate, dói, viu? Tá certo? Então, se a gente for falar de uma lei do Estado, tá lá. Jesus disse: cuidarei e protegerei o tal Messias lá, e o fraco e aqueles que são oprimidos, de todas as criaturas que sofrem justiça. Tá lá. Falou dos 12. No Evangelho dos Santos 46:18. Paulo disse o que? Cada um submete às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. Olha para aí, do Altíssimo, e as que existem foram estabelecidas por ele. Romanos 13, de 1 a 3. Você acha que esse governo brasileiro que você está vendo aí agora foi instituído pelo Yod-Heh Vav-Heh, pelo Eterno? Você está dizendo aqui igual a Paulo, você está afirmando igual a Paulo, então você é um salafrário, igual a ele, tá certo? Porque você está comendo as migalhas de Roma, inserido neste cidadão aí, que foi inserido na escritura dizendo que é o Shaul, mas não é o Shaul verdadeiro, que aprendeu aos pés de Gamaliel, tá certo? Isso aí é uma invenção romana, e todo mundo tá lá, comendo de caldeirão, comendo de tudo, né? E morrendo pela boca. Vamos lá. Sobre a escravidão, o tal Messias lá, o Jesus, Yeshua, Yahshua, Yeroshua e etc, quem queira botar o nome lá, não vale nada, mas está lá escrito, e eu estou dentro lá do Evangelho, estou nadando lá dentro do Evangelho, só dando lapada, eles se dando lapiada entre eles mesmos, e eu só por fora dando as lapadinhas com os mascotes. Vamos lá. Jesus disse: protegei o fraco. Deus mandou-me ajudar os quebrantados, para proclamar a liberdade aos cativos. Está no Evangelho dos 12 Santos 13:2. Paulo diz: quanto a vós, outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração com a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homem, mas como servo de Cristo, fazendo a aprovação à vontade de Deus. Efésios 6, de 5 a 6. É um salafrário mesmo, é um contraditor mesmo. Olha lá, doutrina de salvação. Vamos ver o que o tal Messias falou e o que o Paulo fala. Olha, mas eis que o maior que Moshe está aqui, e ele vos dará mais alta lei, ainda a perfeita lei, e esta lei obedecereis. Aqueles que acreditarem e obedecerem salvarão suas almas. Olha para aí, olha só. E aqueles que não obedecerem, as perderão. Pois digo a vós, escribas e fariseus, não entrarás no reino do céu. É o Evangelho de Santos 25:10. Paulo: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pronto, está salvo. Todo mundo está correndo nesse aí. Uma contradição terrível. É um salafrário mesmo, né? É um contraditor dele mesmo, este personagem. A canetinha dos padres mesmo, ó, botaram para quebrar no Saulo de Tarso, tá certo? Mas este não é o Shaul, ok? Vamos lá, deixa eu dar uma rampadinha aqui, que o negócio hoje está queimando, tá queimando. Brincadeira um negócio desse. Vamos lá, o falso apostolado de Paulo. Olha, vamos começar aí mostrando por aí desse Saulo de Tarso. Segundo, quando em público algum eu estudo em alguma rede social e a gente põe em algum assunto, há argumentos baseados na Bíblia, geralmente surgem ofensas aleatórias, aquelas coisas todas. Aí começam a dizer: a lei mata, a lei mata. Veja só, lógico que aquele velho chave de Paulo, a letra mata. Aí o povo diz: a letra mata, cara. Já disseram isso para você? A letra mata, né? Não é isso? Vamos lá. E onde surgiu esse argumento? De Paulo. Só nesta introdução vemos uma diferença clara nos ensinamentos de Paulo. E outra coisa que observamos, que todos que estudam teologia sabem, é que a igreja não é cristã, é paulina. Toda a base, teologia e dogmática de quase todas as denominações cristãs são baseadas em Paulo.
não do tal Messias falsificado. Arrebatamento, salvação gratuita, cargos eclesiásticos, etc. Tudo veio de Paulo, do salafrário. Então como é que eu posso afirmar que este Paulo é o Shaul? Você tenha vergonha na cara, seguidores de Messias, de afirmar que Shaul, o Shaul verdadeiro, é este Saulo, este Paulo de Tarso, no Abrit Hadachá, em aramita, em aramaico ou em português. Porque assim você está sendo salafrário igual a ele e não verdadeiro. Tá ok? Nem o próprio Messias mentiroso lá mandou após ele Paulo que se titularizou como apóstolo. Olha para aí, dos 12, o próprio Paulo. Então hoje os ensinamentos estão baseados em Paulo, em Saulo, o salafrário, e não em Shaul, porque Shaul era temente ao Eterno, ao Altíssimo, ao Adonai, ao Gaborá, ao Adir. Era temente e ensinava os mandamentos. E não era perseguidor de cristão não, sabe? Porque nem naquela época existia a palavra cristã, Cristo, tá certo? Cristianismo, nem igreja católica, não sei como existia. Tá certo? E este Saulo aí, como eles dizem, perseguia os Yahudins. Não era cristão não, eram os Yahudins. Tá certo? Nunca foi de maneira nenhuma o verdadeiro Shaul, que recebeu, só ele o viu, olha, caiu do cavalo, ficou cego e depois foi ser apóstolo Paulo, seguidor de Jesus. E Jesus disse, ó, Yeshua disse, olha, ninguém vem após mim, mas ninguém não. E aí, como é que fica esse Paulo? O que é que eu vou fazer aqui agora? Lapada nele. Tá certo? Isso nós estamos mostrando relato na própria Escritura, que muitos comem, mas estão cegos e não têm coragem de aderir à verdade. Ficam se escondendo por trás das moitas e por trás das palavras desse safado desse Paulo de Saulo. Tá certo? Então, meus amados irmãos, vocês que estão nos ouvindo e nos vendo ao vivo e a cores, não é? Que a gente possa entender, tá certo? Que lá mesmo no Novo Testamento eles se contradizem na sua própria história, no seu próprio personagem. Hoje em dia o Evangelho é de Paulo. É de Paulo que está sendo mostrado o Evangelho de Paulo. Todo mundo quer ser Paulo. Olha Paulo dá uma ordem, olha, mulheres calem-se. Nem o próprio Messias falsificador falou isso, mas Paulo mandou calar. Mulher não pode calar e ensinar na cidade. Todo mundo está obedecendo a Paulo. Salafrário, olha, inventor de doutrinas. E aí os líderes, os pastores aí, ó, entendeu? Tudo aí, ó, imitando esse salafrário, fazendo suas doutrinas, tá certo? Mentirosas, né? Dando as migalhas de Roma pro povo, e muitos não acordam, tá lá atrás de movimentos. Ah, eu creio assim, eu creio assim, não. É o que a Escritura diz, rapaz. Não é o que você crê não, rapaz. Porque até qualquer um vai crer num pedaço de pau, num pedaço de pedra, e não tá vendo que tá errado, que não vai gerar para você bênçãos, e sim a palavra, e sim a história, a realidade histórica, e não as verdades religiosas. E esses que estão aí, ó, neste salafrário, entendeu? Seguindo as ordenanças desse salafrário mesmo, safado, Saulo de Tarso, tá certo? Tá sendo igual a ele. Abra os olhos, porque eu amo você. E Yod Revavirre ama você. A Torá tem para lhe instruir a Tanakh, não é lei não. É a palavra do Eterno, porque ele mesmo diz: aquele que conhecer o meu nome, pô-lo-ei a salvo. Pô-lo-ei num local, num requinte. Cuidarei dele. É a Torá que diz, não é Paulo não. E nem o Messias, nem o Jesus, Yeshua, Yahshua e Yeroshua não. Esse inexistente, que é outro salafrário também. Mas eles lá, ó, brigando, dois evangelhos. Olha, mas eu estou na realidade escritural. É isso que nós estamos aqui. Então aí em Paulo, ó, pega o mascote aí de vocês aí, ó, e lapada nesse salafrário mentiroso. Ok? Então abram as mentes, entendam a palavra, veja as distorções, veja os decretos, né? As contradições
né, que esse Novo Testamento das canetas dos copistas padres que muitos estão comendo, né? E tem medo de deixar o evangelho, entendeu? De sair de lá da graça. Graça é um ídolo, já começa por aí. Graça é um ídolo. Não ouça da vossa boca o nome dele. Está lá em Vaikra, Levítico. É os ídolos. Graça é um ídolo. Tá certo? Então na escritura não existe esse negócio de lei e graça, não. Existe a palavra de Odi Vavirê. Tá certo? É a palavra de Odi Vavirê. Tá certo? De Yahweh. É a palavra do Todo-Poderoso. E não é a palavra de Paulo, não. E de Messias falsificador, não. Tá certo? Entendam isso. Que hoje você possa ter uma mudança dentro do seu pensamento. Que você entender que essa brita e radachá mentirosa aí, né? De muitos que estão seguindo aí, desse Novo Testamento falsificado aí, é uma mentira. Desse Yeshua, que eu já falei quem ele é. Esse sanguinário que é outro safado também. Que muita gente está adorando aí, que não vale um picolé de R$1. Tá certo? Então, ó, lapada. Eu quero agradecer a todos, tá certo? Pela presença. E no pouco que nós falamos aqui, que foi um horário bom, não é? Nós conseguimos transmitir algo de importante para você. Quem quiser pegar a apostila aqui, certo? Sensacional aqui a apostila. Tá aí o convite, entre em contato comigo, tá certo? Para que você possa ter, ó, leitura bonitinho ali. Essa safadeza desse salafrário chamado Saulo de Tarso, deste maior apóstolo de todos os tempos do Novo Testamento. É um salafrário mentiroso, desobediente e pecador. Ok? Um abraço para todos. Laila Tove, boa noite para todos vocês aí. Eliseu, Xalã, chegou atrasado, mas vai pegar aí depois gravadinho, né? A todos vocês que chegamos na sua residência, no seu PC, no seu notebook, né? No seu celular. Olha, eu só tenho a dizer para vocês, Xalã do Eterno. Tá certo? Uma boa noite, né? Que vocês possam amadurecer mais e mais e sair das mentiras que foram implantadas, né? Que foram implantadas realmente, né? No nosso povo, na mente do nosso povo. Tá aí, ó, um povo se acabando aí, todo mundo correndo atrás dos Messias, obedecendo a Paulo, tudo se acabando, um mais doente do que o outro. Vocês estão vendo isso aí? Louvado seja o nome do Eterno. Eliseu, boa noite. Wellington Souza, Xalã, obrigado, digo eu, meu querido. Paulo César, Xalã também, não é? Louvado seja o nome do Eterno. Estamos aqui com provas e mais provas, não temos que correr, não. Os líderes que estão correndo, então vendo que muitas pessoas das suas igrejas, das suas religiões, estão enxergando, estão vendo, não tendo humildades. Existe da macumba, da feitiçaria, do candomblé, de todo canto vai sair remanescente. Vai sair remanescente e vão dar lapada na cabeça desse salafrário mentiroso chamado Saulo de Tarso. E hoje ele apanhou, viu? Hoje ele apanhou. Tá certo? Então, olha, um beijo para vocês. Obrigado por tudo. E até o próximo estudo. Tá aí o convite para vocês poderem ajudar o nosso projeto, adquirindo as apostilas, ok? Que está completinha, muito mais do que nós falamos aqui neste vídeo. Um abraço para todos. Xalã, um abração para todos aí, ok? Até mais.